Evangelho de João, capítulo número 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler e depois reler alguns versículos. Seria bem interessante se você manter a sua Bíblia aberta. Quem encontrou, dá um sinal. Vamos ler a palavra, irmãos? João capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Verso 6. Ali perto havia 6 potes de pedra. Quantos potes? Do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, ao mestre-sala em algumas traduções. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Verso 11. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos passear um pouco nessa história. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já conheciam esse milagre de Jesus que é tão falado. Já vi muitos pregadores trazer essa mensagem, especialmente em casamento. A gente acaba aplicando muitas lições. Mas quando eu estava preparando, irmãos, essa mensagem de domingo, essa semana, eu tenho percebido que Deus tem conduzido essa igreja a um caminho específico nesses dias. Há mais ou menos 2 anos nós temos falado aqui sobre orgulho. Os irmãos que estão aqui acompanhando a palavra, percebe que, por mais que a gente está tentando fugir desse assunto, Deus ele tem levado a igreja a trabalhar o orgulho, trabalhar esse pecado tão terrível que nos acompanha na nossa natureza, na nossa carne. Por que a gente fala tanto sobre orgulho aqui, irmãos? Porque todas as outras coisas que entristecem a Deus e atrapalham você de romper na sua vida, estão enraizadas e ligadas ao orgulho do coração. Nenhum pecado cometido pelo homem, irmão, e nenhum fracasso alcançado pela humanidade começa em outro lugar senão no orgulho do coração. Você sabe que até mesmo o diabo, a sua rebeldia partiu da soberba, do orgulho. E eu tenho convicção, irmãos, que Deus ele quer elevar o nível aqui nesse lugar. Ele quer elevar o nível na sua vida.
Ele quer levar você a andar num lugar diferente. E muita gente pensa que o orgulho ele só se manifesta em pessoas às vezes altivas, pessoas arrogantes, prepotentes. Mas eu garanto a você que existem várias atitudes, às vezes bem diferentes do que você imagina que é o orgulho, e que às vezes tem atrapalhado você de romper na sua vida. Você talvez não percebe, mas dentro do seu casamento, o casamento às vezes está fracassado por conta do orgulho. Às vezes você não percebe, mas a sua vida financeira às vezes está fracassada por causa do orgulho. E quando eu comecei a ler esse texto, irmãos, me trouxe à memória um pouco essa tradição judaica, porque o casamento que a gente conhece aqui no Brasil, ele quase que não tem nada a ver mais, né, com o casamento da cultura judaica, especialmente dos tempos de Jesus. O casamento de hoje em dia está cada vez mais resumido, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 7 anos filmando casamento na adolescência, até os 21 anos de idade, trabalhei filmando casamento, depois me tornei pastor, continuei fazendo casamento, então tem uma longa jornada aí de casamentos, vi todo tipo de casamento que você imaginar, né? Já vi casamento até dentro de galinheiro, já vi, né? Então assim, os casamentos têm mudado muito, irmãos. Antigamente as pessoas se casavam mais, faziam mais cerimônias, né? Imagina do tempo de Jesus para cá o quanto que mudou. Mas a palavra de Deus, irmão, ela conta que um casamento na cultura judaica nessa época, ele durava mais ou menos 7 dias de festa, né? Hoje dura talvez algumas horas, né? Quem aqui já organizou uma festa, irmão? Seja de casamento, de aniversário, quem aqui já organizou? Levanta sua mão assim. É complicado organizar uma festa, sim ou não? Uma festa que vai durar 2, 3 horas é extremamente complicada. Agora você imagina uma festa que duraria 7 dias. O judeu ele tem uma especialidade também, irmão. Nessa época de Jesus, uma cultura muito mais forte, e nesse segmento, né, de agradar e fazer essa simbologia do Velho Testamento em relação a essa união do homem e da mulher, eles eram extremamente zelosos a respeito de cada detalhe, porque eles levavam muito a sério cada simbolismo ali. E eu comecei a meditar nesse texto, irmão. Eu comecei a imaginar esse casal, né? Eu comecei a imaginar as pessoas que estavam por trás dos bastidores desse casamento. E quando a Bíblia, né, especialmente aqui João, que é o Evangelho de João que conta esse milagre, ele enfatiza que o vinho acabou, e acabou, pelo que aparenta aqui, no início desse casamento. Um casamento que deveria durar 7 dias de festa, agora tinha um problema gravíssimo. Imagina só você fazer uma festa, convidar muita gente importante, e acabar o salgadinho, e acabar o refrigerante, no meio da festa. É extremamente constrangedor até para nós que temos uma cultura bem diferente. Para eles isso era gravíssimo. E aí Deus começou a me dar algumas lições aqui. Eu separei 5 lições aqui, irmãos. Porque talvez hoje você está precisando entender como permitir que Deus transforme a sua vida. E a gente tem até um ditado aí, né? Da água para o vinho, né? Tem gente que nem conhece a palavra de Deus, mas usa esse ditado popular, né? Mudou da água para o vinho, né? Falando de coisa boa, de coisa ruim, acaba aplicando, na verdade, esse ditado. E eu vou trazer 5 lições aqui, irmãos, 5 atitudes que, se você tomar, a partir de hoje, não importa a área da sua vida, a sua vida pode mudar da água para o vinho. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a mãe de Jesus estava naquele casamento. Jesus aqui nesse período da história não era tão conhecido, e ele ainda nem tinha os 12 discípulos aqui, ele só tinha 6 discípulos no dia desse casamento. Jesus estava no início do ministério, portanto eu acredito que Jesus estava nesse casamento porque a mãe dele tinha sido convidada. Ele aparece nesse casamento, e pela preocupação de Maria,
Eu acredito que Maria também estava envolvida nos bastidores desse casamento. Ela se aproxima de Jesus no momento em que os noivos, perceberam que o vinho havia acabado. Um simbolismo muito forte também, irmãos, para a gente fazer essa introdução aqui, é que o vinho representa alegria. O vinho na nossa cultura, a bebida alcoólica na nossa cultura, ela representa muitas coisas ruins. Mas na cultura judaica, o vinho ele representava a alegria da festa, Era aquilo que representava a presença de Deus, inclusive. E o vinho acabou no meio da festa. Maria procura Jesus e diz: olha, o vinho acabou, eles não têm mais vinho. Eu quero destacar o primeiro ponto aqui. Pega o primeiro versículo aí, João, no capítulo 2, verso 3, vamos ler de novo aqui. Olha o que está escrito, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Primeiro ponto, irmãos, uma coisa muito importante para você receber um milagre de uma transformação na sua vida, é olhar para a sua realidade, é assumir a realidade. Eu não sei como que estavam os bastidores desse casamento antes, mas eu imagino o desespero desses noivos quando o vinho acabou. Talvez eles fizeram as contas eles mesmos para economizar, tentaram, desenvolver uma forma ali, sem envolver pessoas com experiência, tomaram essa atitude, não se prepararam para isso, mas o que importa é que o vinho acabou. Isso para aquela festa seria um escândalo, seria um desrespeito, uma desonra com todos os convidados, com o peso daquela cultura. Amém ou não amém? Maria estava envolvida naquela situação e ela procura imediatamente Jesus e fala: olha, o vinho acabou. Irmãos, quantos de nós aqui temos vivido uma vida às vezes fracassada em alguma área porque a gente não consegue assumir a responsabilidade? Eu convido você essa noite, irmão, a olhar para a sua realidade, assumir a sua realidade, admitir, reconhecer essa fragilidade, o fracasso e esse erro nessa área específica que talvez você tenha percebido isso. E é necessário você assumir a responsabilidade de resolver isso. Irmão, tem gente que está vendo um problema no casamento e não reconhece. O orgulho atrapalha essa pessoa a resolver o problema, porque ela está sempre empurrando a culpa para os outros. E algo que eu vejo que esses noivos fizeram aqui foi diferente. Eles não chamaram o mestre-sala. Eles perceberam que a culpa não era dele. Eles deveriam ter confiado no serviço daquele que era responsável da festa, mas talvez essa parte eles quis fazer do próprio braço, eles quis fazer sozinho, sem a especialidade, o conselho de alguém, a orientação de alguém que sabe. Irmão, eu vou falar a verdade, a nossa geração hoje tem muito mais professor do que discípulo. As pessoas não querem sentar mais para aprender, para ser orientadas. As pessoas já estão nascendo querendo ensinar. Você olha para os jovens e adolescentes, para as crianças, eles estão querendo ensinar a gente. E isso é um reflexo da nossa comunidade, da nossa sociedade. Nós estamos tentando pegar atalhos para se tornar mestres, pessoas especialistas em coisa nenhuma. Pega uma roda sua de amigos, de família. Você vai falar de pescaria, o cara sabe tudo de pescaria. Você vai falar sobre um determinado assunto, vai falar de política, todo mundo sabe tudo de política, todo mundo sabe. Você vai falar de um serviço específico de medicina, todo mundo sabe, todo mundo tem um pouco de médico, todo mundo quer indicar alguma coisa, é assim ou não é? Nós estamos uma geração de mestres. E a gente não percebe, irmão, que nós somos uma geração extremamente fraca, porque nós temos uma quantidade de conhecimento muito grande, acesso ao conhecimento, mas quando você vai ver, a pessoa ela não tem propriedade em quase nada. Amém ou não amém? Eles descobriram, falaram, erramos, mas eles fizeram uma atitude certa, eles assumiram a responsabilidade, eles não contaram para o mestre-sala, eles não contaram para ele, porque eles não quiseram transferir a culpa, eles não chamaram os convidados e falaram, gente, olha, teve um imprevisto aqui, não, eles falaram, vamos resolver, o que nós vamos fazer? E eles perceberam que eles estavam perto de uma pessoa certa. Amém ou não amém? Pega o segundo versículo comigo,
Verso de número 4. Olha o que está escrito aí. Olha a resposta que Jesus deu a Maria. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Irmãos, Maria estava nos bastidores. Ela tinha sido convidada para aquela festa, irmão. Tem muitos problemas na sua vida, que talvez você vai até assumir a responsabilidade, mas se você não tiver cercado das pessoas certas, não vai adiantar. Maria foi uma pessoa essencial para intermediar esse milagre, irmão. Por isso que eu quero convidar você, nesse segundo ponto da mensagem, a pedir ajuda, irmão, para as pessoas certas. Quem que é a pessoa certa? É aquela pessoa, irmão, que vai levar a sua causa e até você, até o Senhor Deus. Quando você conta para alguém, irmão, algo da sua vida, você precisa prestar atenção para quem que você está contando. As pessoas certas, irmãos, elas vão conduzir você até Deus, irmão. Maria pegou o problema, ela não espalhou, ela não saiu contando, era um grande escândalo. Ela pegou e foi até Jesus e falou: olha, acabou o vinho. Jesus até parece dar uma resposta dura. Ele fala: que temos nós em comum, mulher? Não é chegada a minha hora, eu não tenho nem os 12 discípulos ainda, estou com 6 aqui. Mas ela sabia quem podia resolver o problema naquela situação. Irmão, para você começar a ter uma transformação na sua vida, não basta você olhar para a sua situação, as suas dificuldades, o fracasso, reconhecer o fracasso e assumir a responsabilidade, sem se cercar de pessoas, irmãos, que têm o mesmo propósito, o mesmo Deus e a mesma fé. Aqueles noivos confiaram, falou: olha, não, acabou o vinho, a gente não sabe o que faz. Ela falou: eu sei quem pode resolver isso aqui. Eu te pergunto, irmão, como que está esse ecossistema na sua vida? Quem que são as pessoas que você tem confiado a sua vida? Para quem que você tem compartilhado suas dificuldades? Você não acredita mais em amizade, irmão? Você não acredita mais que as pessoas possam ajudar você? Eu quero dizer para você, irmão, comece a observar as pessoas que celebram você. Você quer conhecer uma pessoa que te celebra? Conta uma vitória para ela. E olha o semblante do rosto. Tem tanta gente em nossa volta, irmão. Você está cercado de seguidores aí, talvez nas redes sociais. Tem gente que pensa que amigo de verdade é aquela pessoa que quando você estiver passando o momento mais difícil da sua vida, ela vai estar lá. Eu vou dizer para você, não é, irmão. Se você passar por enfermidade grave, até o seu inimigo te ajuda. Até a pessoa que não gosta de você vai lá, faz um pix para ajudar você nessa situação difícil. Mas você conhece as verdadeiras pessoas que você tem que confiar, é quando você está prosperando, é quando está tendo alguma coisa, uma vitória na sua vida, quando você está conquistando. Você conta para essas pessoas que você está bem, você está feliz com o seu casamento, você está feliz com a sua vida financeira, você está feliz espiritualmente, você está conquistando, você está empreendendo, você está fazendo alguma coisa, você está mudando de vida, você está cuidando da sua saúde melhor. Você olha o semblante das pessoas, você vai ver quem te celebra e quem não te celebra. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cuidado com quem você compartilha a sua vida, especialmente para quem você está pedindo ajuda. Faça uma avaliação agora, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas estão próximas a você hoje, irmão? Que você pode contar uma vitória e ela vai se alegrar e vai celebrar e vai festejar com você. E vai falar: é isso aí, vai em frente, vai dar certo. Agora você conta um negócio, a pessoa já começa a falar: vixe, vai dar errado isso aí, não dá certo não. A gente está cercado de seguidor, irmão, de gente palpitando a nossa vida, mas são poucas as pessoas talvez que estão dispostas a te ajudar, sem te expor. O que eu achei lindo na atitude de Maria é que ela não expôs os noivos, ela procurou a pessoa certa. Você sabe o que me chama a atenção, irmão? É porque João, de 35 milagres que Jesus apresenta nos evangelhos, 35 milagres que Jesus realizou, João aqui
no seu evangelho apresenta 7. E ele começa por esse milagre da transformação de água em vinho. O que me chama mais atenção ainda é que esse é o único milagre que João conta que foi em oculto, foi no secreto. Ele começa esse milagre em secreto, para resolver e não expor as pessoas. Irmão, Deus, Ele quer resolver muita coisa na sua vida sem te expor. O negócio é você procurar a pessoa certa. Às vezes a sua vida está exposta dentro da sua família, problemas, porque você está contando para as pessoas erradas o seu problema. Às vezes a sua vida está cercada de gente falando de você, porque você não está crendo que Deus pode resolver essa situação sua sem te expor, e aí você vai e sai contando para as pessoas erradas, daqui a pouco a sua vida está na boca de todo mundo. No capítulo 11, Jesus faz um outro milagre, e esse foi exposto por todos. No primeiro milagre de Jesus, Jesus transforma a água em vinho. É o milagre da transformação. E no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, o milagre da ressurreição. No primeiro milagre, Jesus faz isso em oculto, em secreto, depois nem o mestre Sala ficou sabendo. No último milagre do capítulo 11, Jesus ressuscita e um milagre diante de toda aquela nação ficou sabendo. O que eu quero aplicar nesse momento, através dessa exposição, é que Deus ele vai começar na sua vida, no secreto, a transformação, até o dia do milagre da ressurreição na sua vida. O processo da transformação, irmão, é a primeira coisa que você precisa mexer na sua vida. Essa transformação, ela começa na sua mente. O orgulho, irmão, ele trava a mente das pessoas, e as pessoas não conseguem reconhecer as suas limitações, e muito mais ainda, um orgulhoso não consegue pedir ajuda. Ele quer resolver do próprio braço. Deus está convidando você nessa noite, irmão, mudar a sua mente, começar pela transformação do seu entendimento. Amém ou não amém? Segue comigo aqui, abra sua Bíblia. Em João, no capítulo 2, verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Irmão, essa parte é uma parte prática, mas só consegue praticar a orientação divina, a orientação de Deus, se você tiver com o coração ensinável, humilde. Seguir essa orientação aqui, irmão, foi uma responsabilidade dos serviçais, e me admira muito, irmãos, porque eles seguiram, obedeceram, submeteram a essa orientação. E era uma loucura, irmão, porque se você for observar, Jesus observa uns potes ali. Aqueles potes eram potes de tomar banho. Ele vira para os serviçais e fala, ele vai falar o seguinte: encham esses potes aí. Sabe o que eu percebo, irmão? Os serviçais, eles não questionaram. Eles não falaram, tá louco? Vai pegar esses potes e tomar banho? Vai fazer o que com isso? Acabou, foi o vinho, ninguém vai tomar banho aqui nesse casamento, não. Irmão, todas as vezes eu vejo muita gente procurando conselho, procurando às vezes a pessoa certa, mas no momento que você dá a orientação de Deus, a orientação da palavra, a pessoa ela não se submete à orientação. Tem muita gente que vem procurando a orientação de Deus só por desabafo, desencargo de consciência, mas na hora de submeter, obedecer, seguir a orientação, a gente tem dificuldade. Isso é muito tremendo, irmãos, porque no quarto ponto dessa mensagem, observa o seguinte: as coisas de Deus não são óbvias. Para começar uma transformação na sua vida, irmão, você tem que sair do óbvio, você tem que sair da caixa. Você tem que parar de pensar e raciocinar como ser humano. É por isso que em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Toda transformação e milagre que Deus quer fazer na sua vida vai começar primeiro na sua forma de pensar. Tem que ter mudança de mente. A maioria das pessoas está assim: não, eu aprendi assim com meu pai, aprendi assim com a minha mãe, lá em casa sempre foi assim.
As coisas por aqui sempre foram assim, né, Ronaldo? Nós ouvimos esses dias para trás uma palestra aí, a Letícia também. Aqui sempre, as coisas sempre foram assim. Irmão, pode ser até que as coisas sempre foram assim, mas Deus tem uma palavra diferente para a sua vida. Primeira coisa, diga assim: eu preciso assumir a responsabilidade. Porque se o vinho acabou, eu tenho que resolver. E eu tenho que resolver com quem, irmão? Com quem pode me orientar de verdade. Deus trouxe uma palavra, uma orientação aqui muito forte, irmãos. Segunda coisa, ou melhor, quarta coisa: não confie e nem se apoie orgulhosamente em suas próprias percepções. Não se deixa moldar pelo jeito da terra de fazer as coisas. Deus faz as coisas de maneira diferente. É por isso que tem muita gente que não consegue receber o milagre, porque ele olha para o óbvio, ele olha para aquilo que é natural, ele olha para aquilo que só o homem pode fazer. E Deus está dizendo essa palavra para você, irmão: eu posso fazer um milagre, mas não é do jeito do homem, não é pelos caminhos óbvios, são caminhos sobrenaturais, irmão, e não tem como esse milagre acontecer na sua vida se não for pela fé. Fé, irmão, não é por vista. Jesus falou assim: pega esses potes e enche de água. Admira esses serviçais, eles não questionaram. E a palavra de Deus diz o que, irmãos? Que eles fizeram o quê? Que no verso de número 6, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia de 80 a 120 litros, cada pote. Eram 6 potes, olha o trabalho, Jesus mandou encher os 6. Você sabe o que me admira aqui, presbítero Genésio? Que esses serviçais, eles encheram, e a Bíblia diz que até transbordar, até na borda. Encher de água. Irmão, quando a orientação de Deus vem para a nossa vida, para transformação, não vai ser óbvio, olha para mim aqui, não vai ser óbvio a orientação, vai ser loucura. Deus vai te dar uma orientação pela fé e é loucura. Só que você obedecer, você sabe o que você tem que fazer? Obedecer essa orientação sem se queixar, obedecer essa orientação sem questionar. É pela fé, irmão. Todos os milagres da Bíblia foram loucuras. Deus dá uma orientação maluca, só que é uma orientação que não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. E quando você obedece isso, mesmo sem entender, você vai ver que Deus vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Os serviçais foram, irmão, pegou e começou a encher. E o que me chama mais atenção, que é o quinto ponto aqui da nossa mensagem: 5 atitudes, irmãos, que esses serviçais, só eles fizeram para que esse milagre acontecesse. E a primeira coisa foi a confiança que eles tiveram na palavra que Jesus tinha liberado. Você confia mesmo, irmão, na orientação de Deus? Coloque em prática, e provavelmente não vai ser fácil. Vai ser loucura, vai ser difícil, vai ser complicado, mas eles não se queixaram. Segunda atitude. E terceira, eles fizeram aquilo com excelência. Eles encheram até transbordar. E para Deus a gente está tentando oferecer o mínimo do mínimo. A gente tenta negociar o máximo com Deus para a gente oferecer só: Deus, para ser salvo, o que eu faço? É só isso aqui. O que eu tenho que fazer para o Senhor? É o mínimo do mínimo. Aqueles serviçais fizeram algo extraordinário, não era nem para eles. Por quê, irmão? Porque um princípio aqui é servir. Se você quer ter uma atitude transformadora na sua vida, eu tenho falado aqui, passe a servir os outros. Amém ou não amém? Quanto mais você consegue olhar para os outros e atender as necessidades dos outros, mais Deus abençoa a sua vida. E quando fizer, faça com excelência. Eles pegaram e encheram até a borda. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está disposto a encher até a borda? Diga: é 120 litros em cada pote. O milagre começa nos bastidores da sua vida. Amém? Os milagres não começam no palco. Os milagres não começam com a conquista. Os milagres acontecem com as nossas atitudes nos bastidores. Confiança, fazer sem se queixar, excelência. Quarto, com fé. Eles creram. Eles obedeceram, irmão, e só obedece quem crê.
Como que você vai obedecer uma orientação divina se não crer, não tiver convicção? Talvez você não está tendo convicção na orientação, mas você tem que confiar em quem deu a orientação. Tem gente seguindo a orientação aí do mundo, irmão, de um monte de gente aí, até para prosperar. Você está olhando para a prosperidade do ímpio e está querendo seguir orientações aí, que às vezes até errada, para chegar em algum lugar na sua vida. Irmão, perceba quem está dando orientação, irmão. A palavra veio de quem? Jesus deu uma ordem: encha essas talhas. Eles encheram, mas encheram com excelência, irmão. E você sabe o que é mais tremendo, irmão? Lê comigo o verso 7 aí, olha que loucura isso aqui. Quando Jesus disse aos serviçais, ele falou assim: enche os potes com água, e os encham até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Olha o que eles fizeram, irmão. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais, que tinha tirado de umas talhas de tomar banho. Você sabe o que me admira aqui, irmão? A lealdade. Faça assim com esse dedinho aqui, para você gravar essa mensagem. A atitude do milagre, ela começa com confiança, diga confiança, sem se queixar, com excelência, com fé e, por último, com lealdade. Os serviçais fizeram tudo isso e não exporam os noivos. Irmão, a igreja que Deus quer para essa geração é uma igreja que cura, que restaura e não expõe as pessoas. Deus, Ele quer começar essa transformação no secreto na sua vida, irmão. Tem muita gente aqui que tem medo, irmão, de confessar seus pecados, tem medo de entregar-se diante do altar de Deus, tem medo de vir à frente. Por quê? Porque está com o orgulho tão aflorado que ele fica pensando assim: o que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Irmão, Deus dá umas loucuras para nós, às vezes, atitudes. Quantas vezes eu já estive em algum lugar e Deus falou assim: volta e passa naquela rua. Você fala: que besteira é essa? Aí você volta, irmão, Deus tem um milagre para fazer ali. O problema é que a igreja está fechando os ouvidos, irmão, porque é espiritual. A gente olha só para o óbvio. A gente olha só para aquilo que tem explicação. Irmão, nosso Deus é um Deus sobrenatural, e Ele faz coisas extraordinárias naquilo que não tem explicação. Esse milagre do início ao fim não é lógico. O vinho acabou no meio de um casamento que tinha tudo para dar certo. Jesus ainda não tinha começado a fazer milagre, foi o primeiro milagre. Quando Jesus dá uma orientação, Ele não fala para pegar uva, para amassar uva, para fazer um suco de uva, para comprar um outro negócio, para fazer um atalho. Não, Ele fala assim: ó, coloca a água aqui. Mas aí é lugar de tomar banho. Não é óbvio, irmão? Os serviçais pegaram, não experimentaram, foram leais, levaram, creram. O milagre, irmão, acontece quando a gente obedece e anda certinho na orientação de Deus. Para de tentar talhar, irmão, pegar um atalho, fazer do seu jeito, quebra o seu orgulho. Se Deus te deu uma orientação louca, se vier de Deus, irmão, faça, que Deus vai te honrar e vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. O que eu quero dizer é que nenhuma transformação dentro do seu casamento vai ser, irmão, por uma coisa óbvia. Nenhuma transformação na sua vida financeira vai ser por uma coisa óbvia. As coisas de Deus não são óbvias. E às vezes a sua falta de fé está exatamente na sua lógica. Você quer entender Deus na lógica, você quer entender Deus na sua sabedoria humana, você quer entender os caminhos de Deus do jeito que você entende, você já premedita como Deus vai agir se você fizer isso e aquilo. Não funciona assim no reino de Deus, irmão. Começa a dar ouvidos ao Espírito Santo. Pastor, como que eu vou discernir se é essa voz do Espírito Santo? Irmão, geralmente é loucura. Geralmente quando Deus fala é uma coisa que vai quebrar seu orgulho. Você tem que se humilhar. O diabo nunca vai pedir para você ir lá e pedir perdão. Vai não. O diabo nunca vai pedir para você, olha, nunca vai te induzir a sair do seu lugar e abraçar uma pessoa e falar assim: olha, Deus ama você. Deus mandou te dizer. O diabo nunca vai fazer você levantar de madrugada, abraçar seu esposo, sua esposa e falar assim: olha, me perdoa, eu estou errado.
O diabo nunca vai fazer, irmão, você sair das redes sociais para dar atenção para o seu filho. É loucura. O diabo nunca vai querer que você levanta às 5 horas da manhã para fazer uma caminhada, irmão, para ir para a academia. O diabo não. Deus quer que você cuide da sua saúde, irmão. E tudo que é difícil, que é complicado, Deus está no negócio. Cuidar da sua vida espiritual, da sua saúde, da sua família. Vir para o culto domingo, irmão. É fácil. Difícil é seguir a orientação de Deus no decorrer da semana. É renunciar. É fazer as coisas sem questionar. Tem tanta gente boa, irmão, querendo chegar em lugares na sua vida. E aqui eu encerro aqui a mensagem. Mas a pessoa não, primeiro, escuta aqui, você até quer, você até tem vontade, estou com vontade de prosperar, estou com vontade de voar, estou com vontade, sabe? Mas você não admite que a pessoa o maior responsável da sua vida está do jeito que está é você e não é o outro. Amém ou não amém? Segundo, as pessoas que estão em volta de você. Cuidado com essas pessoas. Mude, irmão. Se for preciso de círculo de amizade. Seja mais seletivo. Não perca o seu tempo com assuntos que não estão no propósito de Deus para a sua vida. Mas vai ficar magoado, vai ficar chateado, irmão. Você vai passar por um momento. Quando olhar para a sua vida e ver que Deus está guiando seus caminhos, que você está fluindo agora, que nesse novo ciclo da sua vida, tem uma transformação de mente e de pessoas em sua volta. Foi isso que aconteceu aqui. As pessoas certas estavam no casamento. Irmão, a Maria aqui, ela representa uma amiga, uma pessoa certa ali, uma amiga certa que estava no casamento. E Jesus representa Deus. Na sua vida, para ter uma transformação, você precisa das pessoas certas e de Deus no seu propósito, na sua situação. Aleluia! E o terceiro ponto, fazendo a recapitulação aqui: obedeça e segue as orientações de Jesus, ainda que seja loucura. Diga comigo assim: não é óbvio a transformação na minha vida. E o quinto: confiança, sem se queixar, com excelência, com fé e lealdade. Irmão, se você aplicar esses 5 pontos na sua vida, não tem como a sua vida não ser transformada. Feche seus olhos nesse momento.